a gente aproveita este feriado que muitos pais estão em casa, né, aproveitando essa folga, esse descanso, para trazer aqui no programa um assunto que com certeza vai interessar todos vocês. Como administrar o tempo para ficar com os nossos filhos? Na maioria das vezes, muitos pais relacionam falhas do processo de educação dos filhos com o fato de pai e mãe trabalharem fora o dia todo. Mas será que a gente não consegue buscar alternativas para isso? Será que o fato dos pais trabalharem fora é mesmo um argumento válido e justifica as falhas na educação? Para ajudar os pais nessa complexa tarefa de educar os filhos, a gente recebe hoje a Débora Corigliano, psicopedagoga. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Sempre um prazer recebê-la. Ai, obrigada, Tati. Para mim também é muito bom vir aqui conversar com você, com o seu público. Eu recebo assim e-mails super carinhosos cada vez que eu venho do pessoal falando: "Ai, gostei muito, é um prazer". Então, muito obrigada também pelo convite. Débora, essa busca por auxílio, né, para educar corretamente os filhos é constante. O fato dos pais trabalharem fora, de fato, proporcionam falhas irreversíveis nesse processo de educação ou não? Não, falhas assim irreversíveis não. Eu acho que o que proporciona, principalmente essa questão do tempo, de a gente falar, poxa, eu não tenho tempo. Isso é uma reclamação universal, né? Não tem quem não fale o tempo todo, eu não tenho tempo, eu estou atrasada, eu queria fazer X coisas, mas não tenho tempo. E aí os pais, nós, né, como pais, me incluo também, nós acabamos passando para os filhos esse desespero da falta de tempo. E hoje nós vemos assim crianças que fazem 3, 4 coisas simultaneamente. Eu estou no videogame, eu estou ouvindo música, estou estudando, ou eu estou conversando com a minha mãe, mas estou no telefone e a casa está numa dinâmica diferente. Porque eles alegam isso, muito isso. Eu também não tenho tempo. Você vê criança de 4, de 5 anos que às vezes, escapou um xixi na calça. Por quê? Porque não parou, porque não queria perder tempo da brincadeira, não queria tirar o tempo da brincadeira para ir ao banheiro, ou para comer, ou para fazer outra coisa. Então, o que prejudica, eu acho que as falhas acontecem na educação, não pelo pai. Eu sempre falo, não adianta você ter um dia inteiro com o seu filho e ser aquele estresse de brigar, de gritar, de ter uma desarmonia familiar. É preferível você ter 1, 2 horas diariamente com o seu filho integral, focada na vida dele, conversando, prestando atenção. Isso tem um valor. Então, eu não culpo não os pais que trabalham o dia inteiro, até porque é uma necessidade geral, normal, né? Hoje em dia a maioria, pai e mãe, trabalham fora. Eu acho que dá, sim, muito bem para administrar o tempo do meu trabalho, o meu tempo de ser mulher, mãe, o pai de ser pai, o executivo, o marido, e também educar os filhos numa forma tranquila. Na verdade, o importante, então, não é a quantidade de horas, mas a qualidade Isso. daquelas horas passadas com o filho. Isso, que sejam momentos assim significativos. Então, eu posso até citar alguns exemplos práticos. Ai, por favor. Por exemplo, a hora que você chega, a gente chega em casa. Então, você chega em casa, você tem coisa para fazer. Você chegou do trabalho, você vai colocar a mesa para o jantar, vai preparar o jantar, vai organizar roupa, alguma coisa assim. Traga o filho para essa realidade. A gente faz justamente o contrário. Sai daqui que eu estou fazendo jantar. Vai para lá agora que agora eu estou... Vai ficar no videogame, vai ficar na televisão. Isso, você estimula até para isso. Então, faça o contrário. Não, enquanto eu estou pondo a roupa no varal, vem cá, me conta o seu dia. Vamos conversar. Enquanto eu estou aqui fazendo a comida, vem cá, eu vou te contar alguma coisa. E um detalhe que eu acho que é importante, que são 40, 50 minutos diariamente, que é a refeição feita junta. Então, o almoço normalmente não dá, porque está cada um num canto. Mas o jantar, que desligue a televisão, que sentem à mesa e que conversem. E isso dá para proporcionar para a criança, dá para fazer para a família, é um bem comum a todos da família, não importa a idade. Um filho de 4 anos, um filho de 7, um adolescente, que tenham essa prática, que serão 50 minutos em volta da mesa conversando. E isso é muito saudável. E esse exercício, no primeiro dia, o filho adolescente vai falar, não quero, ainda mais se Coisa tiver... chata, né? Não, isso. Nem quero saber, ainda mais se ele estiver acostumado a comer em frente à televisão, que muitas famílias têm esse hábito, né? Sentam no sofá e aí no primeiro dia que você vai falar, não, hoje todos à mesa. Eu fiz isso em casa, depois que a gente mudou para um apartamento que tinha uma mesa que eu podia pôr na cozinha, que era um apartamento maior,
nós determinamos. E nos primeiros dias, tanto eu quanto meu marido, nós sentíamos também a falta da televisão. Tem aquele estranhamento ligada, né, da situação. Mas hoje a gente valoriza tanto, porque já faz muitos anos e a gente percebe o quão valioso são esses 30, 40 minutos na hora do jantar. Quer dizer, é um investimento de tempo que a família toda está fazendo e que a gente tem um retorno positivo. É transformar o pouco tempo em muito tempo em família. Isso mesmo, é fazer com que para pequenas práticas do dia a dia, por exemplo, finais de semana, as famílias têm muito, principalmente quem trabalha fora, costume de sair para shopping, supermercado, vai fora de casa. Fiquem um período em casa. Porque no contexto dentro de casa é a hora que você pode sentar na cama da sua filha e bater um papo com a sua filha adolescente, brincar com seu filho de 2, 3 anos no chão da sala, montar um brinquedo, fazer um desenho. Então, proporcione atividades dentro de casa para convivência familiar. E aí vão ver que o pequeno tempo é o tempo que você vai conversar e você vai saber as coisas do seu filho, você vai perceber como que ele está, a situação dele, fazer com que as atividades sejam feitas assim com todos da família. Porque às vezes ficam em casa, mas é cada um num quarto, cada um no seu videogame, na sua televisão, no seu computador. Então cabe aos pais proporcionarem esses momentos para acabar valorizando o tempo que estão em família. Débora, um alerta importante para os pais que estão hoje nos acompanhando, aproveitando inclusive essa oportunidade, né, de desfrutar desse descanso nesse feriado, muitos na companhia dos filhos, né, a gente espera aí a programação da Rede Século XXI, de fato, para a família toda, sem exceção, sem restrição de idade. E eu queria questionar você, por exemplo, hoje é difícil a gente conseguir administrar os nossos horários, o nosso tempo. Como ajudar os pais administrar o horário deles e o horário dos filhos? Porque tem também essa situação que você comentou. Hoje as crianças, elas estão cheias de atividades. Verdade. Os pais também. Então, aquele tempo em família é quase que raro. Ou aos finais de semana, ou de repente só à noite, naquele momento antes de dormir. Como saber se de repente, sem querer, às vezes querendo ajudar, mas sem querer eu acabo sobrecarregando demais o filho, né? Até por essa necessidade que a gente vê no mundo de hoje. Não, mas ele já tem que aprender uma outra língua desde cedo, ele já tem que fazer uma atividade, um balé, um futebol, e o curso, e a língua, mais a escola, mais atividade. Tem alguma dica em relação, nesse sentido? Dá para perceber, sim. Você percebe pela ansiedade da criança. É uma criança que, com o passar do tempo, de ter uma agenda cheia, ela torna-se ansiosa. Então, ela está sempre naquela expectativa. O que vai ser agora? Para onde eu vou? O que eu faço? E começa a ter uma fala que é muito nítida dessa questão da falta de tempo. E a criança, ela precisa, a criança de uma forma e o adolescente de outra, mas a criança, ela precisa ter o ócio. O ócio para a criança é desenvolvimento. A hora que ela está deitada no sofá com um bonequinho, brincando e pensando, ela está se desenvolvendo. O adolescente, que a gente até os pais de adolescente reclamam, fica no quarto, só fica deitado, só dorme. O adolescente também precisa disso para o desenvolvimento dele. Então, é importante que haja uma organização de agenda, para que dentro de toda essa loucura de horários, de aulas, de cursos de inglês, tem o momento, olha, o momento do lanchinho da tarde, o momento do descanso, o momento do ócio, de meu filho ficar sem fazer absolutamente nada, o momento do computador, sim, do videogame, sim, até para que a criança não passe a tarde inteira nesse computador, então que ela tenha a agenda dela de uma forma onde tenham as atividades, mas que tenham o período do descanso. E sobrecarregar uma criança ou mesmo um adolescente de atividades não é saudável. Nós estamos gerando adultos estressados, frustrados até, porque como você não consegue dar conta de tudo isso, gera uma ansiedade. A partir do momento que você tem a certeza de que você não dá conta, gera uma frustração imensa. Então, geram adultos que não conseguem ter começo, meio e fim na vida. Porque nada termina, né? Porque eu acabo uma coisa, começa outra, acaba uma. Eu estou sempre mudando, eu estou sempre fazendo, eu não estou habituada até o fim. E ao teu fim merece um descanso para um recomeço. E isso não acontece na vida dessa criança que tem a agenda lotada. Então, fica aqui um alerta realmente para os pais, para prestarem atenção no quais atividades eu estou colocando na agenda do meu filho e como está sendo isso. Ele tem realmente o tempo para se desenvolver, para crescer, para descansar, porque isso faz necessário. Nos finais de semana, Débora, hoje é muito comum a gente perceber e ver cenas, por exemplo, da família, estão passeando no shopping, num centro de compras.
Qual a sua opinião em relação a isso e as alternativas? Você acha que, de fato, esses passeios, né, mas que tem também um pouco do consumo associado, isso pode ser benéfico ou, em excesso, pode, inclusive, ser um problema? Esses momentos, eles podem ser entendidos também como uma relação ali em família, um lazer, uma afinidade? Normalmente eles não são prazerosos e harmoniosos, né? Porque se você vai com um filho de 5 anos ao shopping, dificilmente vai ser uma coisa tranquila o tempo todo, né? Porque ele vai querer ir para a loja de brinquedo, ele vai querer comprar, ele vai querer comer uma coisa que não é adequada. Então nunca é igual momento... levar a criança no supermercado. É verdade, não é harmonioso, mas realmente a questão do consumismo, ela é muito importante, porque hoje em dia muitas famílias fazem passeios em lugar de consumo. Então é muito difícil você não transformar o seu filho num consumista, porque onde ele vai? É onde está todo mundo indo para comprar. Então ou é o shopping, ou é o supermercado, ou é a loja de material de construção, que tem 1000 coisas, que é um passeio quando você vai nessas grandes lojas. Então tudo leva ao consumismo. Então é importante que os pais dosem isso. Ah, não, eu tenho necessidade de ir ao shopping, porque eu tenho que comprar, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer alguma coisa. Tudo bem, mas que no outro dia de manhã eu vá a um parque, onde não esteja diretamente vinculado à questão financeira e do consumo, onde eu possa ir num lugar que ele goste de ficar. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Então, usa meia hora e desce no playground do prédio, vai na pracinha, na rua ali próximo à sua casa. Então, a criança precisa desse momento. Propõe uma brincadeira no quintal. Propõe uma brincadeira no quintal. Tá chovendo, arrasta a mesinha ali, senta no chão da sala e vamos fazer uma cabaninha e vamos brincar. Adorava, não Débora. É? Fazer cabaninha na sala. Na sala, pôr o colchão na sala, todo mundo. Então, assim, isso é muito gostoso, né? E tem se perdido. A minha preocupação por eu trabalhar com orientação familiar, justamente eu percebo isso, que às vezes a gente coloca para uma mãe e para o pai isso, olha, empurra a mesinha, põe o colchão, parece que você está falando, uau, né? Que coisa inédita. E não, dá para se fazer com pouco tempo e com muita dedicação. Às vezes o que acontece muito é a questão das férias de julho, por exemplo, dos pais continuarem trabalhando e as crianças estarem em férias. Então, e aí a criança acaba ficando em casa, porque os pais estão na rotina de trabalho. Uma noite que você falou, você está de férias, hoje a gente vai acampar na sala. Põe colchão, todo mundo lá, apaga a luz, pega uma lanterna, uma pipoca, muda. Para a criança aquilo é um evento. E para o pai, ele só dormiu no colchão uma noite, não tem problema nenhum. Então, são pequenas atitudes que os pais precisam ter para que essa infância tenha tido uma validade. Hoje em dia eu percebo que a infância está diminuindo muito. Antigamente a infância até 12, 13, hoje a infância até 10, porque 12 anos a criança já está na puberdade, 13 é adolescente e acabou. Então, quanto mais a gente, como pai e mãe, puder esticar essa infância, proporcionar situações interessantes de vivência da infância, é muito importante. Tem um ganho significativo no desenvolvimento da criança. Débora, quando a gente fala em desenvolvimento, em educar os filhos, a gente, claro que não pode, né, deixar de considerar o convívio entre pais e filhos. E aí, quando eu falo em convívio, é a conversa, a relação entre os dois. Com a sua experiência de mãe e com a sua experiência na área da educação. Hoje, você acha que é mais difícil ou é mais fácil os pais conversarem com as crianças, conversarem com os filhos adolescentes? Como que você avalia essa situação, né? A conversa sobre as coisas, sobre os sentimentos, sobre o que está acontecendo, sobre, inclusive, as dúvidas, os anseios das crianças, né? Principalmente naquelas trocas de fases. É verdade. Eu recebo lá no consultório muitas mães que chegam falando assim, meu filho não conversa. Ele chega da escola e eu pergunto, e aí, como foi na escola? E aí ele fala, tudo bem. Ela falou, ele passou o dia na escola, ou a manhã toda na escola, e ele não me conta as coisas. E aí eu fico cobrando. Eu tenho um filho adolescente que eu pergunto, ele vai sair, eu pergunto como que foi, e ele fala, mãe, legal. E ponto. E ponto, né? E aí o que eu oriento nesse sentido? Que o diálogo, o próprio nome fala, são duas pessoas ou mais conversando. Então, o diálogo não é um monte de perguntas. Como foi na escola? Você brincou? Você comeu? Você fez isso? Você assistiu a aula de inglês? Você foi não sei para onde? Você saiu com seus amigos? Você bebeu? Você comeu? Então,
Então, as mães, falo por mim novamente, a nossa ansiedade como cuidadora é Às muito vezes faz grande. sem querer, né, Débora? Aí você, Tá ali, você quer... você fica só perguntando, então isso não é diálogo. Então, como que a gente forma essa questão do diálogo desde cedo? Você começa contando você alguma coisa sua. Você chega em casa e fala, hoje na hora do meu almoço, no meu trabalho, eu comi arroz, feijão e... O seu filho pequeno automaticamente vai responder, mãe, lá na escola eu comi batata. Aí você já ficou sabendo o que ele comeu sem falar, você comeu? O que você comeu? A professora te deu almoço? Vai ficar com aquela, sabe, aquele questionário para o seu filho. Então, existem estratégias de você conta o que aconteceu naquela mesa na hora do jantar. Olha, hoje o meu dia foi assim, porque aí você está dando a entrada para o seu filho comentar o dele também. E de uma forma tranquila. E eu sempre falo também que, assim, se o seu filho chegar, contar, se você já conquistou essa questão do diálogo, seu filho é aquele que vem, conta as coisas, a sua filha vem, te conta. Se um dia ela chegar contando uma coisa muito séria, ou seu filho chegar bêbado em casa, ou ele chegar contando, eu fumei, eu experimentei uma droga, ou alguma coisa mais séria assim, a mãe tem que se conter muito e não sair brigando, porque a primeira vez que ele abre o coração, a menina fala, mãe, beijei um menino. E a mãe é contra, se a mãe chegar brigando, imagina, você é isso, você não devia ter feito isso. Principalmente que hoje em dia isso acontece cada vez mais cedo, né, Débora? Tão precocemente. O jovem se fecha. Bom, eu não vou contar para minha mãe, porque eu contei, eu levei bronca. Então, que você se contenha e num outro momento você orienta. Olha, filha, ontem você me contou que beijou o tal menino, como foi? Mas com um ar de quem está orientando e não com quem está brigando. Porque senão você afasta. Senão afasta, sabe? Eu vejo muitos pais que falam, olha, eu não consigo ter diálogo. E aí, quando esses jovens vão no meu consultório e eu começo a conversar, eles falam justamente isso. Eu conto e só levo bronca. Cada vez que eu quero falar, a bronca vem primeiro. E aí eles param de falar. Então, para ter esse exercício, como você falou, esse diálogo cultivado desde a infância, ou mesmo você que tem, vamos dizer, quem está com um filho adolescente agora, comece primeiro expressando os seus sentimentos. Uma vez eu vi um filme que era a família reunida em volta da mesa e que o pai brincava que cada um tinha que falar um sentimento que tinha vivido aquele dia. E o foco era num adolescente lá no filme. E aí o pai falava, hoje meu dia foi bom, eu senti alegria. A mãe falava, eu senti raiva porque deu tudo errado. A outra, eu senti não sei o quê. E o menino nunca abria a boca na hora de falar esse sentimento. E o pai sempre estimulava. E aí até que no decorrer do filme o menino acaba por falar os conflitos que ele tinha. Mas isso é uma dinâmica gostosa de se fazer. Mas tem que começar pelo pai. Não adianta você querer um diálogo com o seu filho, você forçando e perguntando o tempo inteiro, fala, mas o que você fez? Não, conta a sua sensação, conta o seu dia, conta o que aconteceu, que aí essa resposta vai acontecer. Ela vai chegar aos pouquinhos. Isso é um fato, realmente, quem já fez, quem já se percebe nessa situação, fala, realmente eu tenho esse retorno da conversa com meu filho, desse diálogo. Débora, é uma pena que o nosso tempo passe super rápido. A gente aproveita aqui cada minuto, cada instante, cada segundo. Muitos pais sempre elogiam muito o nosso programa quando a gente recebe você. E a gente sempre faz o convite, porque a gente sabe, de fato, que os pais que nos acompanham, eles são muito gratos por essas dicas práticas que você passa. Educar não é uma tarefa fácil. É verdade. Eu falo aqui como filha, você como mãe, pode confirmar, os filhos dão trabalho, não é fácil conviver em família, mas acho que a gente sempre pode ir, melhorando esse convívio dentro de casa, falta de tempo, e isso a gente não pode aceitar, não. Você consegue um tempinho na sua rotina, apesar de toda a correria, é possível. E eu gostei muito, especialmente, desse finalzinho do nosso bate-papo, isso que você falou. É essencial que os pais sentem, se abram. Sim. Para aí sim o filho também se abrir. E principalmente nessas mudanças de fases, o pai de fato segurar, ouvir, acolher e depois orientar. É importantíssimo. É uma estratégia que, olha, eu tenho um filho de 25 anos, eu já usei várias vezes certo. E dá certo, sabe? Por experiência em família mesmo. Tem hora que você tem vontade de pular no pescoço, mas aí conta até 10, eu brinco que toma um copo de água da paciência e orienta e depois vai discutir o que foi certo, o que foi errado, o que dá certo, sim.
Débora Corigliano, escritora, psicopedagoga, participando mais uma vez conosco. Me despeço já fazendo o convite, como de costume, para você voltar numa outra oportunidade para a gente falar mais, porque há muitos assuntos, né, que podem ser relacionados quando a gente fala em educação dos filhos, em crianças, irmãos. Por isso, as portas do Mulher.com estarão sempre abertas. E mais uma vez, obrigada pela presença, especialmente nesse feriado, que muitos pais estão em casa nos acompanhando, super né? válido, Tenho certeza que ajudou muita gente. Eu é que agradeço, muito obrigado e um bom feriado para todos nós. Bom restinho de feriado. Bom restinho. Débora. Turminha, não tem jeito, né? Educar os filhos é uma tarefa complexa. Você, pai, vai aprendendo a cada dia, a partir do momento do nascimento, né? Desde a gestação, no caso das mães também, até a adolescência, a vida adulta. Para os pais, os filhos sempre serão aqueles bebezinhos, né? E é importante que você de casa aproveite essas dicas do programa. E se você tem alguma dúvida, se está sentindo alguma dificuldade aí no convívio familiar, entre em contato conosco. Quem sabe numa próxima oportunidade a Débora participa conosco, inclusive dá orientações para você. Ok? Sugestões são sempre muito bem-vindas.